Olá, boa tarde. Estou iniciando agora uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aqui no YouTube, tá? Eu quero hoje falar um pouquinho do projeto Cheias de Si. É um projeto que vem impactando e transformando a vida de muitas mulheres. E muitas mulheres perguntam, mas o que é esse projeto Cheias de Si, né? Como ele transforma, como ele muda, o porquê que é um projeto que ressignifica a vida de muitas mulheres. É simples, o nome já diz tudo, Cheias de Si. Eu trabalho o emocional, principalmente de cada mulher, trabalho o lado emocional. E as mulheres cheias de si, elas se esvaziam de todo o resto. Mas o que são esses restos? São os lixos emocionais que nós vamos guardando, às vezes desde a infância. Desde da nossa infância, adolescência, são crenças que a gente vem acumulando e guardando. E às vezes essas crenças são limitantes. E elas não permitem que a gente realize coisas durante a nossa vida, porque a gente não consegue mudar a forma de pensar, tá? Então tudo tá guardado aqui, ó. Tudo é aqui. Então, quando a gente busca transformação, a gente primeiro tem que buscar um novo significado. Como transformar a nossa vida? A gente tem que entender o que acontece com todos os problemas, né? Eu sempre falo, a gente tem que dar nome para o problema e aí a partir daí a gente automaticamente já busca uma solução. E eu tô hoje aqui com a Eliane. Oi, Eliane. Oi. A Eliane, quem já participou das palestras, sabe que ela tem uma história emocionante e eu convidei ela para estar participando desse primeiro encontro aqui no YouTube, tá? Para ela estar contando e compartilhando a história. E não é por acaso, porque ela tem uma história linda de vida e hoje faz 3 anos, né? Mas não vai ser eu que vou contar, eu vou deixar ela contar essa história para vocês, como é que o projeto Cheias de Si, os trabalhos de coaching impactaram na vida dela, tá? Eliane, conta aí pra gente, primeiro conta a tua história aí, conta a sua história mesmo aí, para todo mundo entender o que é o Cheias de Si na sua vida. Bom, o Cheias de Si na minha vida, claro que no começo a gente não sabia, né, o que era isso, né, Cheias de Si, né, uma coisa meio estranha para quem nunca ouviu. E eu na minha juventude conheci uma pessoa, né, onde eu vim ter um casal de filhos. Vivi uma vida assim, cheia de preconceitos que a gente traz familiares, que a gente acha que é certo. Foi aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Eu aprendi que a mulher tinha que ser submissa ao esposo e que sempre ele sabia mais e a gente tinha que aceitar tudo, né? Então eu tive uma vida assim, eu achava que eu amava, né? Ele era o homem da minha vida. Foi com ele que eu tive meus 2 filhos e para mim estava bom daquele jeito, né? Não tinha uma vida assim que se dizia de prazer, né? De desejos, mas de obrigação, né? E quando minha filha nasceu, ele arrumou outra e a gente se separou, não deu mais, né? Ele foi seu primeiro namorado? Esse cara que você casou? Foi. Foi a primeira pessoa assim que eu me conheci e achava que era para o resto da vida. Para mim, eu o amava. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 17 anos. Nossa. Né? E aí você acreditava no amor? E acreditava que aquilo era amor, era o homem da minha vida, né? Uhum. Era o homem que eu escolhi para ser os pais dos meus filhos. Entendi. Né? E daí quando tudo acabou assim, a gente fala que... Hoje eu falo que o perdão é fácil, mas quando acontece com a gente eu sei que não é. Uhum. Então eu me separei, né? Fui criar meus 2 filhos, não foi fácil. Eu tinha uma vida estável, de repente eu Quanto tempo você ficou casada com ele? 9 anos. 9 anos, e você teve os 2 filhos? Os 2 filhos nesse período. Nesse período. Né? Uhum. E quando a minha filha, a caçula, nasceu que eu me separei. Né? Quantos anos ela... E quantos anos tinha o outro?
O Guilherme tinha 3 anos. 3 aninhos, quando você se separou. E ela estava logo que ela nasceu, né? Porque o dia que ela nasceu, ele levou a secretária para dentro de casa e fez mais um filho com a secretária. Então, assim, o meu mundo caiu, né? O meu chão sumiu, mas eu tinha 2 filhos. Entrei numa depressão, não sabia que rumo tomar, saí de uma vida estável e, de repente, somente com 2 filhos nos braços. Mas um dia... Então, você estava saindo daquela fase de adolescência, né? Passou pela sua vida adulta aí, com uma pessoa que você acabou tendo 2 filhos, né? Sim. E logo depois descobriu essa traição. E como é que foi você descobrir isso? Como é que você viveu isso? Eu acho que eu não vivi, eu sobrevivi, né? Porque foi difícil, tinha 2 filhos, eu não sabia por onde começar, o que fazer. Ele prometeu ajudar, mas claro que a promessa fica no ar, né? E foi difícil, não foi fácil não, né? Entrei numa depressão, mas depois um dia acordando, vendo minha filha chorar de fome, e eu não tinha vontade de dar mamar para ela, né? Mas de repente eu falei assim, eu não fiz nada errado, né? E ela depende do meu amor. Então foi onde eu levantei a cabeça, fui trabalhar de empregada, fui trabalhar na roça e dar todo o amor de mãe e de pai que eles precisavam, né? Eu falo que eu fui mais pai do que mãe, né? Então hoje, às vezes eu me sinto falha por não ter sido a mãe, né? Mas eu tinha que ser o pai, né? E depois de uns anos, conheci uma outra pessoa que achei que ia ser tudo de bom também, mas logo depois começou a beber, quebrou toda a minha casa, começou a querer judiar dos meus filhos. Essa foi a sua segunda experiência num relacionamento fixo, assim? Daí eu falei, eu não coloquei filho no mundo para sofrer. E antes de qualquer pessoa, eu amo meus filhos. Eu não tive eles por acaso, eu quis tê-los. E foi onde eu larguei de novo, comecei tudo de novo, sabe? Sempre de cabeça erguida, tentando, com fé em Deus. Porque se não tiver Deus, né? Deus sempre foi o meu alicerce e o meu tudo. Daí vivi 17 anos sozinha. Você não teve ninguém nesses 17 anos? Não tive anos. ninguém, porque eu vivi para trabalhar, cuidar dos meus filhos e tinha medo de sofrer de novo, é claro, né? Então, se fosse para mim ter dor de cabeça, eu tinha sozinha, só por dor mesmo, não por alguém, né? E assim eu já estava acostumada, estava bem, minha vida estava sossegada, eu tenho meus compromissos na igreja, meus compromissos com meus filhos, com a minha família. E eu estava numa vida tranquila. E um dia Deus me revelou que o noivo estava chegando. Eu não queria porque a experiência de sofrimento, amor ou pessoa, para mim significava sofrimento. Então isso estava fora de mim. Mas eu fui confiando em Deus, conversando muito com o Padre Juninho. E ele falou assim, não, se Deus colocou ele, se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Daí, de repente, apareceu pela rede social uma pessoa, né? Queria muito me conhecer, ficou em conversa e eu fazendo de tudo para não ter esse encontro. Daí, um dia, por ocasião do destino, não foi nem por escolha nossa, eu falo, né? A gente marcou de se encontrar, se conhecemos, né? E realmente assim foi um amor à primeira vista. E eu fiz de tudo para não ficar com ele, sabe? Depois que a gente conversou, passou uma semana, ele chegou no meu portão. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu quero ficar com você. Eu falei, eu não quero. Porque o medo da decepção, do sofrimento era maior. Então eu preferia ficar sozinha. Daí ele falou assim, mas o que eu tenho que fazer para provar para você que eu quero ficar com você? Eu falei assim, primeiro
É se converter, né? Porque eu sou católica e não vivo sem a Eucaristia. Então eu não vou viver em pecado. Eu preciso de alguém que caminhe junto comigo dentro da igreja fazendo o que eu faço. Eu fiz isso porque eu sabia que ele não ia aceitar, né? Que ele não era de igreja. Ele falou assim, eu aceito, eu concordo com você. O que eu tenho que fazer? Eu falei, conversar com o padre. Ele falou assim, quando? Eu falei, agora. Mas achando que ele não ia, eu estava indo para missa, né? E ele foi, chegou lá, conversou com o padre, né? E eu e o padre fazendo de tudo para... Então ele foi superando as suas expectativas aí, ele foi mostrando para você que poderia ser diferente e você foi vendo isso. Você foi deixando também, se deixando viver também. Se deixando, porque daí eu falei bem para ele, né? Eu falei assim, ele foi, conversou com o padre perguntou para ele o que ele queria. Ele falou, padre, eu quero casar com ela. O padre falou assim, se não tem nada que impeça, é só marcar o casamento, a gente faz. Eu falei, padre, você não está entendendo. Ele não tem Eucaristia, ele não tem primeira comunhão, crisma. E eu venho de uma vida, né? Tudo que é importante, assim, para você, pra mim, né? Como, né? Entendi. Daí o padre foi e falou para mim assim, não, para o adulto isso não é necessário, né? Daí ele virou para o padre e falou assim, padre, eu quero ter todos os sacramentos que ela tem. Aquilo já, né? Já mudou alguma coisa dentro de mim. Eu falei, nossa, uma pessoa que não é de igreja aceitar, né? Daí mesmo assim eu ainda tentei relutar, né? Eu falei, padre, eu estou fazendo a consagração. Ele falou, a consagração é individual. Daí ele falou assim, padre, eu posso fazer isso aí que ela está falando? Né? O padre falou, pode. Então eu não tendo mais argumento, né? E com isso decidimos, né? Que então íamos nos casar. Ele era 10 anos mais novo que eu, mas concordou em fazer tudo do jeito que eu queria. Casamento no civil, noivado, casamento na igreja. E como é que você enxergava o amor aí, nesse período? Nesse período, eu tinha muitas dúvidas ainda, né? Ele ainda falava assim para mim, parece que você não acredita que isso está acontecendo, né? Mas eu estava pagando para ver, né? Como eu sabia que era uma promessa de Deus, você se permitiu. Então eu me permiti, né? Porque eu falava assim, só se Deus mesmo, se eu ver a presença de Deus ali, que eu vou me deixar, me permitir a estar num relacionamento. E assim foi, tudo aconteceu da maneira que para mim seria o certo, né? Seria do jeito que eu queria. Marcamos o casamento no civil, era num dia de semana, porque meu filho na época trabalhava fora. E como foi tudo assim rápido, né? Porque depois que a gente é adulto, a gente não tem aquela espera, né? De anos, né? De namoro, né? O negócio tem que ser mais rápido. E daí o casamento na igreja seria para uma outra data, mas já estava festa programada, paga, viagem paga, tudo pronto, né? E daí casamos. Hoje faz 3 anos, né? Hoje, né? Dia 18 de abril. Eu vi hoje a publicação que você colocou e eu falei assim, eu quero fazer hoje, quero que a Eliane conte para vocês essa história. Né? E daí hoje faria 3 anos, né? Que a gente se casou no civil, né? E foi uma data assim para mim que chegou ao ápice da felicidade, né? Só que daí depois de 4 dias ele estava com sintomas de uma dengue e devido aos medicamentos que ele teve que tomar e tudo, ele veio no dia 22 de abril, 4 dias depois ele veio a falecer. Meu chão caiu de novo, né? Daí, passando uns dias, conversando com o Padre Juninho falou assim, um dia você vai agradecer tudo isso que aconteceu. Ele falou, porque eu como padre,
não tive essa grandeza de saber realmente que eu fui, como se diz, que eu fui Deus na vida de uma pessoa, né? Uhum. Para transformar a conversão da pessoa. Ele falou assim: eu sei do seu sim, então hoje você não consegue agradecer, mas vai chegar um dia que você vai agradecer tudo isso que aconteceu, né? Porque você foi instrumento de Deus, né? Para levar uma pessoa para Deus. Uhum. Provavelmente a morte dele estava prevista e com isso ele vivia de uma vida que não era participante, né, dentro da igreja, e isso tudo levou ele a uma conversão, né? Então eu ainda falei para o padre, mas precisava desse sentimento, de tudo isso, né? Então, e esse é seu entendimento agora? Hoje Seu entendimento. Mas como é que foi ali, você casar, 4 dias depois, a pessoa que você descobriu o amor novamente, vir a falecer? Como é que ficou ali a sua cabeça, a sua vida? Como é que foi esse momento, assim, ó? Foi assim, eu não perdi a fé, sabe? Porque a fé é uma coisa que eu falo que a gente tem. Mas mesmo eu com o terço na mão, eu rezando, parecia que minha reza era fraca. Eu pedia para os outros rezar para mim, né? Eu tenho amigas que eu nem conhecia, né? E pelo WhatsApp começaram a rezar para mim e eu pedia: reza para mim que hoje eu não tenho força para rezar, né? Então eu achei assim, chegaram gente falar para mim: como que você consegue ainda ir na igreja? Você falou que foi Deus que te prometeu um companheiro e hoje esse mesmo Deus te tirou. Mas eu não via, na época eu não via assim, sabe? Mas eu achava assim, sempre Deus estava junto comigo. Ele nunca me abandonou. Algum propósito ele tem. Claro que eu fiquei triste, eu chorava demais, né? Sofri tudo que eu tinha de sofrer, né? Até que um dia a Ana Maria, né, me liga querendo que eu viesse cuidar das meninas dela. Tava fazendo um mês, eu só chorava, me achava velha. E eu falei assim: essa moça é louca, né? Chama uma velha que só chora para cuidar de 3 crianças, né? Mas vamos lá, né? E foi aonde o primeiro dia eu lembro que eu chorava muito. Daí a do meio, a Tamira, chegou, abraçou minha perna. Ela veio para me pedir alguma coisa, mas ela viu que eu estava chorando. Daí ela falou assim, eu falei: o que você quer? Ela falou assim: nada, tia, eu vim só te dar um abraço. E abraçou a minha perna. Então aquilo para mim foi assim, um amor supremo, né? Eu cheguei em casa depois e falei assim: como que eu posso chorar amanhã se essas crianças vêm demonstrar amor, né? E eu falo que hoje elas são meu alicerce, né? A gente faz 3 anos que a gente se convive. Eu falo que são minhas filhas, minhas netas, né? Mas me chamam de tia, né? Então, para mim assim foi uma superação. Daí a Ana fez o curso de coach, né? Eu não entendia, não sabia o que era uma coach, né? E começamos a fazer, ela começou a fazer esses encontros, palestra, e eu ia, mas assim, não por mim, que eu achava que para mim a vida já tinha dado o que tinha de dar, né? E de repente eu vi, no primeiro encontro, eu ainda cheguei a chamar ela de chata, sabe? Mas chata num bom sentido, tá? Que assim, eu vi que eu tava naqueles 2 anos sofrendo um luto que não precisava ser sofrido, né? Então depois, agora de 1 ano para cá, eu vivo meu luto ainda, né? Eu falo que eu amo o Alexandre mais talvez do que eu amava quando eu o conheci, que hoje eu sei o significado que foi viver essa experiência junto com ele, né?
Eu falo que ele foi presente de Deus. Deus teve que me ensinar a amar e a ser amada, né? Então, com isso, eu deixei muita crença que eu acreditava lá atrás que era importante e eu vi que não era. Eu vi que hoje, ainda, hora que eu estava escrevendo a mensagem, né? Eu não escrevi, mas me veio em mente que para a gente se sentir amada, a gente precisa ser cheias de si. E para a gente ser cheias de si, a gente precisa se amar, né? Mas não só o amor do outro. O meu amor me basta. O amor dos meus amigos e familiares me basta, né? Hoje eu sei que talvez Deus pode ter um outro propósito, por uma outra pessoa na minha vida que até há um ano atrás, para mim, isso estava fora de cogitação. Hoje eu sei que eu sou capaz, sabe? Porque eu sou cheia de si, né? Eu me amo e posso me permitir amar e amar mais alguém, né? E para mim a conversão é isso. O meu amor não serviu só para a conversão do Alexandre, mas para minha conversão, né? Por isso, hoje aqui, ó, gratidão muda tudo. E é essa gratidão que eu tenho, primeiramente a Deus, né? A minha família. E é essa pessoa aqui, ó, que é cheia de si e me ensinou tudo. E eu sempre falo, e vocês podem acreditar, o melhor está por vir. Beijo, gente! Beijo!